Olá, pessoal. Iniciando o curso Gestão do Tempo, parte 1. Gestão de tarefas, foco e execução. Esta é a versão de dezembro de 2020. A princípio, esse curso terá no mínimo 6 partes. Alguns dos motivos que nos faz pensar na necessidade de melhorar a gestão do tempo está o sentimento de desconforto com a falta de foco, procrastinação, improdutividade ou frustração. Entre as necessidades de melhoria, podemos citar os seguintes pontos: priorizar tarefas, finalizar tarefas, ter melhores resultados ou satisfação pessoal. Um primeiro passo para a melhoria da gestão do tempo é mudar o foco de gestão do tempo para a gestão de tarefas, porque todos nós temos 24 horas por dia e não podemos mudar essa condição. Porém, nós podemos mudar o nosso comportamento de tal forma a finalizar mais tarefas nas mesmas 24 horas do dia. A primeira mudança de comportamento aparentemente é muito simples: priorizar uma única tarefa de cada vez, ou em outras palavras, ter foco em uma única tarefa de cada vez. Sim, é simples, mas não é fácil. Nós vamos ver mais à frente que existem algumas armadilhas que nos faz derrapar nessa primeira etapa. Acredito que este seja o sonho das pessoas que vivem procrastinando e não finalizam as tarefas. Priorizar uma tarefa e em seguida executar e finalizar essa tarefa. Novamente, é simples, mas não é fácil. O processo, na verdade, é cíclico. Primeiro, priorizar uma única tarefa. Em seguida, com foco nessa tarefa, executar e finalizar sem interrupção. E após finalizar essa tarefa focada, escolher uma segunda tarefa para executar e assim por diante. Este é o desafio ou objetivo que vamos ter em mente: fazer esta engrenagem funcionar. E com este objetivo em mente, que nós vamos desenvolver várias técnicas e estratégias para melhorar a produtividade, gerando maior satisfação. O primeiro exercício é fazer uma lista de tarefas. Não importa o número de tarefas, faça essa lista de forma natural. Não precisa muito esforço. Comece com uma lista pequena, por exemplo, com 5 tarefas. Pois, se lá na frente você se lembrar de uma nova tarefa, é só acrescentar nessa lista. Fazer a lista de tarefas tem a importância de ser o início de uma mudança de comportamento. Em seguida, priorize uma dessas tarefas, novamente de forma natural, sem nenhuma pressão, ou seja, sem medo de errar. O erro nos ajuda a entender melhor a nossa dificuldade e, desta forma, gerar ideias e definir uma solução para nos ajudar no nosso desenvolvimento. Na sequência, tente executar e finalizar esta tarefa. Conseguindo finalizar a primeira tarefa, repita o processo. Complete a lista de tarefas caso se lembre de novas tarefas. Priorize uma nova tarefa e finalize esta nova tarefa. Esta é outra forma de enxergar o desafio da gestão do tempo ou o objetivo a ser atingido: listar as tarefas, priorizar e executar. Relembrando que é importante você exercitar essa primeira etapa do curso, para perceber se tem alguma dificuldade. Nas próximas etapas do curso, nós vamos desenvolver técnicas e estratégias para superar essas dificuldades. Um grande benefício de anotar as tarefas ou ideias no papel ou meio digital é o fato de tirar todas as tarefas ou ideias da cabeça. Se você não anotar as tarefas, pode ficar com medo de esquecer as tarefas ou ideias, e isso de alguma forma pode impedir ou ofuscar o seu foco e, consequentemente, atrapalhar a execução da tarefa priorizada. Este é o benefício de anotar todas as tarefas ou ideias. Além de ajudar a priorizar ou escolher a primeira tarefa, este processo ajuda em muito a ter uma mente focada em uma única ação, evitando o desvio de pensamento ou distrações. Como sugestão, eu acho válido conhecer um pouco sobre mindfulness ou atenção plena. Cada pessoa é diferente. Desta forma, você precisa experimentar, anotar as tarefas em ferramentas diferentes, até combinar duas ou mais ferramentas simultaneamente. Temos ferramentas digitais como Trello ou bloco de notas, planilha ou mapa mental. Ferramentas físicas como as notas adesivas ou quadro magnético e também, o tradicional papel e caneta. Eu já experimentei várias dessas ferramentas e continuo testando. Algumas ferramentas também se adaptam melhor em uma fase da sua vida e não funciona em outra fase. Atualmente, o que tem funcionado muito bem para mim, inclusive superando a minha expectativa, é esta ferramenta física.
uma canaleta de encadernação de apostila com a capa de acetato ou PVC transparente. A facilidade de incluir, mudar de posição e excluir tarefas é surpreendentemente fácil, prático, instantâneo e flexível. Lembrando que cada pessoa é diferente, e no meu caso, eu acho que as ferramentas digitais online não são instantâneas e podem trazer distrações também. Eu deixei uma sugestão de artigo sobre gestão do tempo. Neste artigo, o autor reforça a importância de focar uma única tarefa de cada vez, não importando o número de tarefas que você tenha de executar. Por ser um artigo recente, ele reforça a questão de que a gestão do tempo pode ser melhorada continuamente. Sempre podemos ter uma nova ideia de melhoria ou adaptação. Outra ferramenta prática que podemos utilizar é a matriz Kanban. O Kanban é uma ferramenta de gestão de tarefas, ágil e visual, com 3 colunas: tarefas a serem feitas, tarefas em execução, tarefas finalizadas. Na primeira coluna, nós anotamos as tarefas que precisamos executar, e para isso utilizamos cartões ou notas adesivas. Se você tiver várias tarefas, anote nessa primeira coluna as tarefas mais urgentes ou aquelas que você pretende executar no mesmo dia. Em seguida, priorizamos apenas uma única tarefa para executar. Com essa configuração, estaremos atingindo o nosso objetivo ou sonho, apresentado no início desse vídeo. Só lembrando que esse Kanban é individual, por isso só tem uma única tarefa na segunda coluna. Se o Kanban for de uma equipe de desenvolvimento, podemos ter na segunda coluna mais de uma tarefa. Após executar a tarefa 1, passamos a tarefa 1 para a terceira coluna, de tarefas finalizadas, e novamente escolhemos uma única tarefa para ocupar a segunda coluna. Este é um processo contínuo: listar tarefas, priorizar e executar. À medida que você vai utilizando a ferramenta, pode personalizar as suas necessidades. Por exemplo, incluindo horários de início e finalização, previsto e real das tarefas. Outra vantagem desta matriz Kanban é que no final do dia você poderá perceber quantas tarefas conseguiu executar no dia. Isto pode gerar uma percepção de realização ou autossatisfação, fatores importantes para a motivação e continuar tendo a disciplina para aplicar as ferramentas e táticas da gestão do tempo. Mais para frente, vamos falar sobre o processo de avaliação de resultados na gestão do tempo e voltaremos nesta tela. Novamente, lembramos que você pode utilizar ferramentas virtuais. Neste caso, o aplicativo mais indicado é o Trello, ou aplicativos similares. Basta procurar por aplicativos Kanban. Ou pode utilizar as ferramentas físicas, como as notas adesivas ou o quadro magnético. A vantagem das ferramentas físicas é que elas podem ficar à vista na parede ou na sua mesa, sem necessidade de pressionar qualquer botão. No meu caso, em função do meu perfil e momento atual, eu estou utilizando esta ferramenta física. É um fichário físico, onde eu posso inserir, mudar e excluir cartões de forma fácil e instantânea, além de estar sempre à vista. O interessante é que este fichário está comigo há mais de 20 anos e tem momentos que eu a utilizo de forma mais intensa e em outros momentos ela fica guardada na gaveta. Encerrando a primeira parte do curso. Antes de prosseguir para a próxima etapa do curso, tente aplicar ou exercitar as dicas desta etapa. A prática pode trazer muitos insights e soluções para as suas necessidades específicas. Lembrando que, caso tenha alguma dificuldade, dúvida ou sugestões, basta entrar em contato.